A paz do Senhor, queridos, venho aqui nesse vídeo nesta noite com uma luz improvisada para poder me iluminar melhor, para poder passar uma mensagem para os irmãos que vão estar me ouvindo. Quero dar a paz do Senhor a todos. No meu relógio aqui são 15 para as 8. Eu congrego numa igreja cujo horário começa às 6 e o culto termina às 8. Mas eu hoje, particularmente domingo, dia 18, saí bem mais cedo do que deveria. Por quê? Porque hoje teve uma programação atípica de evangelismo, veio um grupo de fora e a maioria canta. E o culto todo foi só música, só gente cantando, gente cantando, eu olhando para a hora e pensando, meu Deus, qual é o horário da mensagem? E aí eu fui percebendo algo, na verdade, que já rola há muito tempo, no meu ponto de vista, que as igrejas ultimamente, elas têm dado muitas oportunidades para as pessoas estarem cantando, estarem louvando a Deus. Só que uma atrás da outra, são 2, 3 pessoas num culto e a palavra ela fica reduzida. O culto tem 2 horas, é 1h30 de cantoria para 30 minutos de palavra, muitas vezes 20 minutos de palavras corridas. O que me faz pensar que a cantoria está tomando lugar da mensagem. Existia um tempo, e eu já congreguei numa igreja que era desta maneira, onde as pessoas pediam oportunidade não para cantar, mas para ler uma reflexão, ler uma palavra e trazer uma mensagem para nós além da pregação. Trazer uma palavra de conforto, uma palavra de correção, uma palavra de exortação, não importa o que falavam, mas era de Deus. A gente sentia isso e não era um irmão que fazia isso, eram várias pessoas. Inclusive eu nessa época também pedia a oportunidade para poder estar trazendo uma reflexão. E isso ficou há anos atrás, já tem muitos anos. E eu também sou uma solista na casa de Deus. Só que já tem muito tempo que eu não tenho solado, não tenho pretensão, não vou dizer que nunca mais o farei. Porque eu amo adorar ao meu Senhor com cânticos. Mas o que acontece? É tanta cantoria que acontece, é tanta gente, que eu fico me reservando. Deixa essas pessoas que gostam tanto cantar, e eu me reservo em adoração ao meu Senhor da minha forma, adoro ao Senhor na minha casa. Porque hoje em dia, até quem entra numa igreja, se for um músico, se for um cantor, o primeiro objetivo dele é fazer parte do ministério de louvor. Ninguém quer perguntar ao pastor, como é que funciona aqui a limpeza da igreja, a cantina, gostaria de participar de limpar a igreja, porque tem igrejas grandes, que tem a pessoa que é CLT que limpa a igreja, ela é responsável por isso. Mas existem igrejas pequenas, como eu já fiz parte, que limpam a igreja, juntam os membros, um grupo limpa a igreja. Inclusive eu limpei muita igreja. Eu já fui para igrejas, porque eu me mudava muito de lugares, chegava nessas igrejas e eu não falava que eu cantava. Eu perguntava como é que era que funcionava o esquema da limpeza, que eu gostaria de limpar a igreja, porque eu amo limpar a casa do meu Senhor. Eu não falava que cantava. Alguém que me conhecia de algum outro lugar, de alguma outra igreja, que visitava aquela, acabava falando que eu cantava, porque eu não chegava lá dizendo que eu cantava, que eu queria fazer parte do louvor. Inclusive, eu não faço parte do ministério de louvor. Eu só faço solo mesmo, porque quando eu sinto o desejo no meu coração de adorar ao meu Senhor, o Senhor toca no coração de alguém e alguém vem pedir. Nem eu peço oportunidade, as pessoas é que me pedem, mas a negativa tem sido muito grande. Por quê? Porque as pessoas parecem que estão indo para o culto para assistir uma apresentação, para ver, hoje quem vai cantar é a irmã fulana, a irmã ciclana, ai que bênção, eu gosto de ouvir essa irmã, ai adoro quando essa irmã canta. Enquanto a igreja olhar para as pessoas, inclusive para mim, como uma distração de culto, eu me recuso a cantar. Inclusive as palmas, porque parece que não aprenderam que as palmas são por aquilo que Deus está fazendo através daquela vida que está no altar, ofertando algo ao Senhor, seja o que for. As palmas são por Deus, para Deus, porque Ele está fazendo um mover através da vida daquela pessoa, Ele está recebendo a glória devida ao nome dEle e a igreja está recebendo também. Só que as palmas parece que é tipo, gostei daquele irmão cantando. Hey! Ah, não gostei daquele irmão.
Ah, gostaria daquele outro. Já vi isso várias vezes na minha própria congregação. 3 pessoas cantarem, 4 pessoas cantarem, batem palma para um, não batem para o restante, ou batem palma para 2 e não bate. Gente, a palma não é para se você gostou ou não gostou da canção cantada, do louvor ministrado. Isso não é para nós, isso não é sobre nós, é sobre Deus. Enquanto a igreja não entender isso, fica difícil uma adoração genuína ao Pai dentro dos cultos. A igreja precisa aprender que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Primeiro, a glória dele, é sempre dele, é para Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. E nós automaticamente recebemos de Deus aquilo que é ministrado no coração dele a partir do momento que nós o adoramos em primeiro lugar. Parece que as coisas mudaram muito. As pregações hoje em dia falam-se mais do você receber do que você adorar. Não tem mais palavra de correção, não tem mais palavra de pecado, que fala que o pecado, que fornicação é pecado, você se relacionar com o seu namorado antes de casar é pecado. Não se fala mais sobre isso, não. Deus morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Então, se você pecar, você está perdoado, irmão. Você está perdoado se você pedir perdão e mudar o seu curso de vida, mudar a sua mente, deixar o pecado, porque aquele que deixa o pecado, ele alcança a misericórdia. Então, não se fala mais sobre roubo, sobre gato net, sobre internet de miliciano. Não se fala mais nada sobre isso. Tudo isso é errado. Crente com gato, com trocentos ares condicionados ligado dentro de casa, não paga essa conta e vai para a igreja adorar a Deus. Vocês acham que isso realmente é agradável aos olhos de Deus? O cristão precisa andar na linha, porque estreita é a porta que leva aos céus. A gente não pode se igualar ao mundo, a gente não pode esquecer quem nós somos na presença do Pai. Então, queridos, você que só vive para cantar, não faz mais nada. Não, eu sou levita. E hoje em dia não se fala nem mais levita, porque se vocês soubessem realmente, dentro do que a palavra diz, dentro do que os livros apócrifos falam a respeito de levita, vocês não se considerariam levitas hoje de jeito nenhum. Então, tome posicionamento, adore ao Senhor em espírito e verdade, porque louvar a Deus não significa cantar, significa elogiar, exaltar. Isso você faz com a sua própria vida, em lugares onde ninguém vê, em lugares onde não tem irmão de igreja nenhum olhando para você. Então, queridos, receba essa palavra para você refletir sobre quem você tem sido na casa de Deus, o que você tem feito na casa de Deus, qual é a sua motivação na casa de Deus. É se amostrar ou é realmente adorá-lo em espírito e em verdade? Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade não é no momento que você está cantando com o ministério, não. É com a sua vida. É vivendo a verdade do evangelho. Essa é a forma de se viver na presença de Deus. Essa é a forma de adorar em espírito e em verdade. Então, para pensar um pouquinho, leia mais a palavra. Quando pedir oportunidade, traga uma reflexão para a igreja. Não pense só em cantar, porque você não é artista, não. O artista maior é o Senhor. A glória deve ser dada somente a Ele. Não esqueçam disso, queridos. E me perdoem pela rispidez com que eu estou falando, porque eu vim muito triste. Eu pedi a chave de casa ao meu esposo e falei, eu vou embora porque eu não estou aguentando mais tanta cantoria e não se vê palavra. Eu já estou ficando assim, saturada disso. Não vou deixar de congregar, mas tem muita coisa que para mim, eu estou vendo que a igreja está indo por uma direção totalmente fora dos princípios que deveria ter desde os primórdios. Então, queridos, reflita sobre isso. Em nome de Jesus. E pense bem sobre o que você está fazendo na casa de Deus. Qual é a motivação que te leva a ir para lá todo domingo? É cantar? É realmente adorar ao Senhor, agradecer por tudo que Ele tem feito na sua vida ao longo da semana? Ou é uma forma de se exibir ali? Porque às vezes você consegue tempo a semana inteira para ensaiar uma canção, mas a leitura da palavra é algo que você quase não abre. Então, vamos estudar mais a palavra, vamos trazer mais reflexões, porque a igreja precisa ser confrontada, a igreja precisa de palavras de conforto, de consolo, sim, mas também precisa ser confrontada sobre o pecado. E se você se omite sobre tudo isso, você está tão errante quanto estes.
Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz. Eu estou gravando aqui a segunda parte de um vídeo que eu gravei há umas 2 semanas atrás, lancei e tem dado grande repercussão. A maioria positiva, concordando com o que eu estou falando, mas eu senti a necessidade de gravar esse segundo aqui para explicar para alguns que parece que não entenderam bem. O que acontece? Eu estava falando, alguns acham que eu vim desabafar na internet, mas eu não vim desabafar. Eu vim falar algo com muita perplexidade depois de chegar do culto, orar ao Senhor, chorar bastante sobre essa situação e depois sim vir aqui gravar, tá? Então não tem nada de desabafo na internet, como alguns dizem. Você tem que falar com o seu pastor. Sim, eu vou conversar com o meu pastor. Vou falar com ele a respeito disso para que não aconteça o que tem nos comentários, porque eu sinceramente não esperava. O vídeo número 1, por assim dizer, eu falo a respeito das cantorias nas igrejas, o excesso de cantoria que comprime a palavra. Tem gente que está achando que eu estou debochando de quem canta, chamando de cantoria. Não, eu estou dizendo cantoria no sentido de muitas canções cantadas, muitas oportunidades. Jamais debocharia de qualquer pessoa, até porque eu também sou solista. Mas eu me reservo a cantar, porque como já tem muita oportunidade, eu não quero ser mais uma a fazer hall, parte do hall de membros, que fazem com que o culto se prolongue ainda mais com as oportunidades. E a minha queixa era a respeito da palavra, porque é ministério de louvor cantando 4 músicas, aí vem mais 3 ou 4 oportunidades, às vezes vem o anúncio, às vezes não, sempre tem o anúncio no meio e depois vem a palavra, mas isso já se passou 1h30 de culto, ou 1h40, então são 20 minutinhos de palavras apenas. E uma das queixas minhas também no outro vídeo era a respeito de falta de reflexão nesses intervalos. Por que as pessoas só pensam em cantar e não também trazer uma reflexão? O que me faz pensar que as pessoas não fazem isso porque talvez não entendam da palavra, não sabem nem trazer uma reflexão, porque só pensam em cantar. E aí também veio pessoas dizendo, mas todo você que respira, louva o Senhor, que nós vamos louvar ao Senhor em todo tempo, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Sim, Salmos 22, versículo 3 vai dizer que Deus habita no meio dos louvores, mas louvores que engrandecem ao nome dEle, que exaltem o nome dEle, porque tem gente que está confundindo as palavras, acha que louvar significa cantar. Não, formas de louvores você pode fazer com cânticos, com danças, tocando um instrumento, você tem várias formas de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Você exalta até com a sua própria vida, quando você anda com uma vida digna e reta diante do Senhor. A sua vida já é uma vida de louvor a Deus, porque você pensa nele, você tem temor a Ele. Então isso já é um louvor. Então algumas pessoas acharam que eu estava reclamando das pessoas cantarem na igreja, e não é isso. Eu estou falando sobre o excesso que comprime a palavra. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em algumas versões vem dizer que a fé vem pelo ouvir a pregação e a pregação da palavra de Deus. Não são canções que vai falar aos corações. Se as canções exaltam somente a Deus, provavelmente tem letras bíblicas e aí sim pode edificar a vida das pessoas. Mas o que nós temos ouvido hoje em dia? Músicas motivacionais, músicas falando sempre do que Deus vai fazer na vida do homem, de como Deus vai tratar aquela situação e tal, e é um monte de crente chorando, um monte de crente dodói. Irmãos, eu não escuto louvores atuais há muitos anos. Eu tenho 46 anos, eu sou cristã de berço. Eu vi o quantas coisas mudaram ao longo dos anos. E eu gosto de ouvir louvores mesmo, louvores de 40 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu não consigo ouvir essa nova geração, que só cantam músicas que engrandecem o homem. Entenda uma coisa, irmãos, não estou dizendo que é proibido você cantar uma canção para falar ao coração de alguém, porque eu já fiz muito isso também, mas eu orava a Deus e falava, Senhor, o que o Senhor quer ouvir de mim?
Uma canção que engrandeça o teu nome ou uma canção que fale ao coração da igreja? E assim o Espírito tratava comigo e eu fazia. Mas a grande maioria das músicas que eu canto é mais voltada para Ele, que engrandecem o nome dEle. Hoje em dia, outra coisa que tenho percebido é que parece que está faltando inspiração do Espírito Santo de Deus para muitos compositores, porque está surgindo muita gente cantando músicas que já existiam, músicas antigas, trazendo músicas lá de trás e fazendo uma nova roupagem, uma nova masterização e cantando hoje em dia. Aí eu penso, só música antiga, não que fossem ruins, mas parece que está faltando inspiração de canções que exaltem o nome de Deus. É porque é marketing, irmãos, eu sei. É porque o mercado fonográfico precisa vender, eu sei. E o que é que vende? Músicas que fazem crente chorar. Se não fizer o crente chorar, a música não vende. Entende? Existe uma canção, entendam bem. Eu não conhecia o rapaz, só vim conhecer depois da morte dele. Já tinha ouvido a música dele pelo Instagram, tá? Mas é uma canção que todo mundo conhece e muita gente já chorou com ela, creio eu. Que diz assim, vai ser tão lindo quando Deus fizer o que te prometeu, vai ser tão lindo. É mais ou menos isso, porque nem a letra do rapaz eu conheço. É errado? Não, de maneira nenhuma. Só que é uma música que fala para o homem. E se você pegar muitos cantores hoje e pegar o repertório dele, que hoje em dia é EP, né, no YouTube, não é nem mais CD, você vai ver que a galeria daquelas pessoas é sempre música pro homem, pro homem, pro homem, pro homem. Eu vou deixar na descrição algumas cantoras que cantam músicas, que eu também já cantei, que falam, que engrandecem o nome dele, para que vocês entendam bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que está proibido cantar, eu só estou dizendo que a coisa precisa ser organizada. Tudo no seu devido tempo. Agora, 4 músicas de ministério, mais 3 oportunidades, irmãos, sem necessidade. O ministério pode cantar 3 e na terceira já canta para o ofertório. Não, além das vezes eles cantarem 4, ainda cantam a 5ª para o momento do ofertório, fora as oportunidades. Então, a palavra fica pequena demais. Ou os pastores estão também ficando sem conteúdo, que não conseguem pregar mais 1 hora, 40 minutos, então eles vão deixando a coisa acontecer, que 20 minutos ele reduz ali e está tudo certo. Será que está faltando também alguma coisa da parte dos pastores? Será que está faltando conteúdo, entendimento? O que está havendo? Porque eu vim de um tempo que, meu Deus, as palavras eram palavras assim de você ficar assim, meu Deus, estou errando nisso, estou falhando nisso. Ou falar sobre a volta de Jesus, ou falar sobre o que nós estamos vivendo. Cristo está às portas e parece que os cristãos estão assim adormecidos. Parece que estão vivendo a apostasia que o Senhor fala na sua palavra que iria acontecer antes da sua vinda. Porque as pessoas estão perdendo a fé na palavra e se apegando naquilo que satisfaz o ego delas. As pessoas abrem a Bíblia como se fossem aquelas coisas de horóscopo. Vou ler hoje o que o Senhor vai falar para o meu dia. E não é assim. Tem muito crente vazio, muito crente que não entende. E aí vem aqui nos comentários, não aqui nesse vídeo, mas no outro, e dizer, mas tem que louvar o Senhor todo o tempo, porque lá no céu o louvor vai continuar. Os anjos dizem, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Eles estão elogiando o nome do Senhor e é esse louvor que nós vamos continuar lá. Não são musiquinhas motivacionais. São totalmente diferentes. E eu lamento que alguns comentários, quando vêm para mim, eu percebo que são comentários de pessoas que nunca leram a Bíblia toda. Irmãos, eu perdi a conta de quantas vezes eu já li a Bíblia. Tá? Eu sou ex-seminarista. Eu sou professora de escola dominical e eu vou falar um negócio para os irmãos. A igreja onde eu congrego, as pessoas são idosos, são senhores, assim, que parece que estão ouvindo a palavra pela primeira vez, não entendem muita coisa. Teve um tempo em que veio um pregador de fora e ele dava aula de escola dominical porque o pastor não encontrava ninguém capacitado para ensinar. E quando ele ia falando as coisas e perguntando as coisas, eu sempre muito falante, eu sempre falava e participava. E eu reparava que algumas vezes ele ficava olhando assim para mim, mas ficava quieto. E eu sempre ali participando, ele fazia as perguntas, eu falava e tal, não sei o quê. Aí veio o período da pandemia. E eu estudei muita palavra nesse tempo em casa, muito. E meu esposo falava, nossa, você só lê. Falei,
Falei assim, sim, eu sinto que Deus está me preparando para uma grande obra, mas eu não sei o que é, porque até então nunca me imaginei nem sequer dando aula ou pregando algumas vezes, como já fiz. E aí esse irmão me liga e fala a respeito de como ele percebia, como eu agia na escola dominical, e ele falou que eu seria uma excelente professora de escola dominical, que eu deveria pensar nisso para poder colaborar com a igreja. E assim eu fiz. Aí nós precisamos dar um tempo nessa igreja, porque houve uma confusão muito grande com o pastor. Ele acabou entregando o cargo e outro assumiu. E esse que assumiu é uma pessoa muito humilde, muito simples, e eu vou conversar com ele a respeito do que está lá nos comentários do outro vídeo, porque é assustador. Eu, quando fiz o vídeo, eu não imaginava a repercussão e não imaginava o tanto de pessoas que diriam para mim que estão deixando de congregar por causa dessa cantoria excessiva e do som alto que está acontecendo. Então, para que isso não aconteça também na congregação que eu congrego, eu tenho que conversar com o pastor, falar sobre o vídeo, mostrar para ele alguns comentários e dizer, pastor, não vamos deixar isso acontecer aqui, porque os tempos estão sendo difíceis, a palavra da verdade precisa ser pregada, pecado continua sendo pecado, nada mudou. Jesus está às portas, estreita o caminho que leva para a salvação. Os irmãos precisam estar ligados nisso. Já pensou se aqui no Brasil acontecesse igual acontece lá fora? Sobre aqueles que são mortos pela fé em Cristo? Será que os cristãos brasileiros estão preparados para uma situação como essa? Se acontecer aqui a perseguição da maneira que acontece lá fora, porque aqui a perseguição é virtual, mas se acontecesse como lá fora, os irmãos seriam corajosos o suficiente para entregar a sua vida por Jesus? Será? A igreja não está sendo preparada para o que está por vir. E é muito sério o que está acontecendo. Temos que olhar como o Senhor fala. Que quando a gente vê as estações mudando, que as árvores estão mudando seus frutos e tudo mais, está próximo o verão. Então a gente tem que estar prestando atenção, porque nós estamos cada vez mais próximos da redenção. Então, irmãos, fiquemos atentos. Em momento nenhum eu estou dizendo que não se deve cantar na igreja, mas prestar atenção no que vai cantar, sobre o que vai cantar, e não esquecer que a glória é dele, é sempre por ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Guarde essa palavra no seu coração. E um momento aqui eu falei a respeito da perseguição. Aqui é verbal, mas quando eu leio no Instagram, irmãos, quando eu vejo um trechinho, né, um reels no Instagram falando qualquer coisa, um cristão falando, trazendo uma palavra, irmãos, quando eu vou ler os comentários, eu percebo que as pessoas, muitas delas, nos odeiam. Nos odeiam, se elas pudessem nos matar, elas nos matariam. E é chocante ver o que dizem a nosso respeito. Quando eu era criança, mesmo sendo cristã, eu lembro que algumas vezes que minha mãe não levava a gente para a igreja, ela não ia, a gente não ia também. Quando passava alguns irmãos indo, a gente ficava quietinho, assim, com respeito. Os irmãos passando na rua, a gente sentado na calçada de costa para eles e tudo mais. A gente tinha uma vergonha por a gente não estar indo para a igreja. Hoje nós somos motivo de piada, de chacota. Precisamos vigiar, porque existe muito joio no meio do trigo. E quem você tem sido nesse meio? Faça uma autoanálise e perceba se você é o trigo ou o joio e não está percebendo que é joio. E eu digo isso por causa dos pouquíssimos comentários que as pessoas vêm me dizer. Teve uns que eu tive que remover, porque assim, não me afeta, não me deixa sem dormir. E teve um até que eu falei assim, se você me persegue dessa maneira como você está me perseguindo, porque foi falando várias coisas e várias vezes, não foi tudo num só texto, eu falei, se você está me perseguindo, eu fico feliz. Porque eu sou agraciada por estar sendo perseguida, por estar falando a verdade. Eu não estou falando brincadeira, nenhuma mentira, não. E se você não aceita essa palavra, eu sinto muito. E para você, meu querido irmão e irmã, que tem deixado de congregar, por causa da palavra, por causa do excesso de música, o que eu posso dizer? Paulo diz que não é bom que deixemos de congregar como. Isso não é uma ordem, eu não vejo isso como uma ordem, eu vejo isso como uma orientação.
Mas eu nem sei o que dizer muito a respeito de tipo, volte. Quem tem que tratar com você é o Espírito Santo de Deus, porque você é a igreja onde você estiver. Porque se destruírem todos os templos, você vai deixar de ser cristão? Não, você vai continuar sendo, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, templo construído por mãos. E esse sistema que tem acontecido dentro das igrejas não deve fazer parte das nossas vidas. Então, eu não posso dizer para você, volte correndo, porque senão você vai ficar. Eu não posso dizer isso. Porque quando eu entendo todo um contexto bíblico, não é por aí que a coisa funciona. Pode ser que alguém até me julgue a esse respeito. Mas aí, deixa que Deus me julgue, não precisa me julgar não. Ele vai fazer isso, tá? E eu sinto muito por você, eu peço que você ore, peça direcionamento ao Senhor. Procure uma congregação que esteja próximo da sua Bíblia, não necessariamente perto da sua casa, para que você possa congregar, porque é gostoso isso. É bom estar em comunhão, é divertido, tirando esses detalhes, mas é bom quando a gente está com os nossos irmãos, é bom demais. Então, repense, ore ao Senhor e peça que o Espírito trate com você, em nome de Jesus. Isso é tudo isso. Ficou até maior do que o outro de 10 minutos. Mas é necessário se falar. Se você não tem coragem de dizer isso na internet ou para outras pessoas que sejam, é com você e Deus. Mas as verdades, elas precisam ser ditas. E o canal, o veículo que eu encontrei para poder dizer estas verdades foi aqui, a internet. Porque no momento de escola dominical, nós temos revista, temos alguns assuntos e às vezes não tem como eu entrar num assunto nada a ver. Abrir um parênteses para alguma coisa, mas eu vou pedir ao Espírito Santo que trate comigo para que eu consiga entrar nesse assunto em algum momento. E aí o Espírito vai falar ao meu coração, embora eu ame o lugar que eu esteja, mas tem coisas que dá para ser organizada. Se o pastor for humilde, como o meu se for uma pessoa simples, ele vai aceitar. Fique com essa palavra de reflexão para você pensar a respeito da sua própria vida em Cristo Jesus. Amém.